E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por conta própria com o soldado que o guardava. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: Homens e irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos, os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Por esta causa vos chamei para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Então eles lhe disseram: Nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. No entanto, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda parte se fala contra ela. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra. Hoje à noite nós vamos falar sobre o sentimento de Paulo. E o título desta mensagem que vamos ouvir é A Voz de um Sentimento. Pai, obrigado pela oportunidade. Fale aos corações, mesmo corações muitas vezes cansados diante exatamente da correria do dia, Pai, dos afazeres, das atividades. Mas que bênção, é sempre melhor ter um crente cansado, mesmo que cansado na igreja, do que um crente muito acordado em casa, porque a tua palavra nunca volta vazia, porque o Senhor habita no meio dos louvores, e porque é bom e suave que os irmãos vivam em união. Então estar na igreja sempre é uma bênção maravilhosa para aquele que chega, ó Pai, mesmo que ele esteja ainda um tanto quanto fraco, cansado, debilitado, enfermo. Mas a tua casa, ela é preciosa na vida de um salvo, em Cristo Jesus. Então faça a sua obra, através da sua palavra, em cada coração. Usa-me poderosamente para ser um instrumento do Senhor aqui, ó Pai. E que a glória, a honra seja somente entregue e dada ao Senhor. Por Cristo Jesus eu oro, agradecido, com perdão dos nossos pecados, oramos. Amém e amém. Amém. Podem se assentar. Estamos aqui no último capítulo do livro de Atos. Com certeza, um grande número de pessoas aqui, você já leu esse livro de capa a capa, você já ouviu várias mensagens neste livro. O livro de Atos, ele é um livro incrível, nós deveríamos nos aproximar mais dele. Ele é um livro que nos traz motivação. Quando você lê o livro de Atos, você não dorme, porque é um livro de muita atitude por parte daqueles que seguem Cristo, servem a Deus. Quando você lê o livro de Atos, você fica desafiado a fazer mais por missões, a servir melhor ao Senhor. Quando você lê o livro de Atos, você fica maravilhado em ver como Deus é poderoso e como a sua obra ela anda diante das lutas, dificuldades e de perseguições. E quando você, então, lê o livro de Atos, você fica, em resumo, você fica impressionado com o seu Deus e como Ele pode operar maravilhas. Por isso que este livro tem este nome. A palavra Atos significa ações dos apóstolos. Então, é exatamente nesse livro que você, mais uma vez, vai ouvir uma mensagem. O último capítulo. Jesus não está mais aqui. No livro de Atos nasce a igreja com o ministério dos apóstolos, e entre eles um que é com certeza dos que mais se destaca na palavra de Deus, é este homem, deste contexto que nós lemos, Paulo. Paulo se destaca
por seu empenho, pelo seu ministério evangelístico, pela sua entrega, pela sua determinação. E aqui, neste capítulo, ele está preso, ele está numa prisão domiciliar, ele está ali. E, de certa forma, nós vemos assim que, apesar de ser uma prisão domiciliar, ele está assim sofrendo, é claro. Ninguém que está preso está sem um certo grau de sofrimento. O fato de ser uma prisão faz com que a pessoa sofra, porque ele não tem a liberdade para agir. E Paulo está aqui, ele está numa chamada pousada, mas ele está sendo 24 horas por dia monitorado. Ele está preso, ele não tem a liberdade para agir. E ele marca aqui, no contexto, estou fazendo apenas um resumo antes de entrar nos pontos, ele marca aqui 2 encontros com os líderes judeus. E o segundo encontro foi o encontro que chamou a minha atenção, e é onde eu quero trazer a ênfase para a mensagem nessa noite. Veja comigo o versículo de número 22, porque diz as palavras ali dos judeus que estavam interrogando a Paulo: no entanto, bem quiséramos ouvir de ti, e diz a Bíblia, bem quiséramos ouvir de ti o que sentes. Não é interessante essa pergunta? Nós queremos ouvir, Paulo, o que você sente. O que você sente? E eu quero pegar esse versículo ainda nessa introdução para chegar até você com uma pergunta, com a mesma pergunta. Se alguém chegasse para você exatamente agora e perguntasse: o que você sente? O que você está sentindo agora no seu coração? O que nós responderíamos, irmãos? O que realmente nós responderíamos se tivesse a oportunidade que Paulo está tendo de abrir o coração e falar o que é que nós estamos sentindo? Temo que uma grande maioria dos crentes, se tivessem esta oportunidade de responder o que sente, eles seriam sinceros, sim, eles abririam o coração, sim, mas eles não seriam uma bênção como poderiam ser. Eles não seriam. E, na verdade, dentro de contextos de conversas, de bastidores, redes sociais, conversas até na porta da igreja, conversas em público ou em particular, os crentes têm, na verdade, as pessoas têm revelado através do seu falar aquilo que eles sentem. Será que o nosso testemunho, baseado naquilo que nós sentimos, tem sido um testemunho que agrada a Deus, que honra ao Senhor? Interessante que esse livro, apesar de ser um livro de ações físicas, de passos, de um livro geográfico, ele é um livro que tem um desfecho que trata do sentimento, que trata do coração do servo, que mostra como é importante, muito mais do que cuidar daquilo que a gente faz aqui, é cuidar daquilo que a gente faz aqui dentro. Claro que Deus nos quer viajando, evangelizando, entregando folhetos, pregando, cantando, tocando. Deus nos quer fazendo estas coisas que são maravilhosas, são privilégios. Mas seria uma grande hipocrisia se estivermos fazendo tudo isso e, no entanto, os sentimentos não estão adequados. O coração não está certo, o coração não está correto. Se nessa noite alguém viesse até você e perguntasse: quero saber o que você sente, o que você responderia? O crente deve expressar o que sente em Jesus Cristo. O que Paulo nos revela então nesse sentimento tão maravilhoso? Veremos nesta noite 3 revelações de Paulo sobre o seu sentimento. Nessa noite então vamos ouvir a voz de um sentimento. Então fique comigo, daqui a pouco nós vamos, Deus permitindo, embora para as nossas casas. A primeira revelação eu chamaria, pode ver na nossa projeção,
A primeira revelação eu chamaria de uma declaração em potencial. Uma declaração potencial. Não sei se o slide é possível deixar só o primeiro ponto, é possível? Ele está editado? Incrível, né? Em casa estava, aqui não estava. Pode deixar então. O primeiro ponto, a declaração em potencial. Veja o que diz o versículo de número 23. E havendo-lhe eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, e diz a Bíblia, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus. Em primeiro lugar, então, nós vemos algo muito importante na vida do apóstolo Paulo. Simples, mas citado no texto, e não pode ficar sem ter destaque. A Bíblia nos fala que Paulo tinha o quê? Um bom testemunho. Ele tinha bom testemunho. Que grande bênção quando nós podemos olhar para as pessoas e ver nas pessoas, nos crentes, um bom testemunho. Que glória, que grande bênção. E ele podia não ter esse testemunho, justamente por conta do contexto da vida dele. Quando as pessoas às vezes passam por problemas, eles perdem o testemunho. Quando as pessoas perdem os amigos, eles perdem o testemunho. Quando as pessoas, como ele, sofrem injustiça, eles acabam perdendo o testemunho. É muito comum o crente perder o seu bom testemunho. Crentes têm perdido o seu bom testemunho nos negócios. Eu tenho ouvido empresários, crentes, falando, eu não contrato crente. Por quê? Porque eles não têm bom testemunho. Pessoas têm dado um mau testemunho na maneira de se vestir. As pessoas não têm dado um bom testemunho nas redes sociais. Os jovens que namoram não dão um bom testemunho na sua conduta dentro de namoro. E assim eu poderia ilustrar sobre 1000 coisas, nós não temos tempo para isso. Mas Paulo, ele tinha um bom testemunho. Que grande bênção! Então a sua declaração, a declaração do seu sentimento, ela tinha esse potencial, ela tinha essa força, porque era um homem de testemunho. Quando você abre a boca para dizer o que sente, o fato de não ter um bom testemunho já joga muito daquilo que você vai falar por terra, porque as pessoas, elas estão vendo o nosso testemunho, elas estão vendo. Uma declaração em potencial, mas não somente porque ele tinha um bom testemunho, mas olha só que interessante ainda nesse primeiro ponto, porque diz, com bom testemunho, diz a Bíblia que ele dava testemunho do reino de Deus. O reino de Deus. A palavra reino, quando você lê na Bíblia a palavra reino, ela está vinculada a Cristo e o reino de Cristo. Então o seu bom testemunho e a maneira como ele vivia, a maneira como ele se expressava e consequentemente aquilo que estava no seu coração era o reino de Cristo. Era Cristo, ele sempre apontava para Cristo. Era o seu sentimento. No seu sentimento estava Cristo Jesus. E isso é uma área de muitas falhas nas nossas vidas, muitas vezes. Porque nós permitimos sentimentos que apagam Cristo. Nós permitimos sentimentos que parecem que são demonstrações como se Cristo estivesse ainda no túmulo, se ele não estivesse ressuscitado, ele não tivesse vencido a morte. É como se ele não fosse o nosso Salvador. E mais do que isso, é uma demonstração de que provavelmente ele não é o nosso Senhor. Porque no sentimento de alguém que Cristo reina, as suas expressões, a sua maneira de agir, a sua maneira de viver para o Senhor, mostra o reino de Cristo. O reino, que declaração poderosa! E é por isso que aqui está o segredo, que esses líderes judeus, eles vêm até esse homem e falam, queremos saber o que você sente, porque ele tinha algo de especial. É por isso que as pessoas muitas vezes então não chegam para nós e perguntam, afinal o que é que você está sentindo? Porque realmente a nossa vida não tem brotado um interesse na vida das outras pessoas. Mas Paulo era diferente, não é possível, o que você sente? Queremos saber o que é que está nesse seu coração. E aí diante disso, Paulo tem a oportunidade para falar do quê? Do reino.
Ele não abriu o coração para falar: eu estou sofrendo tanto com essa prisão, não aguento mais esse soldado, não aguento mais essa injustiça. Não, esse governo, eu queria tanto que o fulano ganhasse, mas agora é o fim da minha vida com esse atual governo. Mas situação financeira complicada. Assim como eu e você, Paulo também tinha os seus problemas. Ele poderia expressar sentimentos da sua vida pessoal, da sua vida financeira, da sua vida ministerial. Ele poderia falar sobre 1000 coisas, da sua saúde, dos seus familiares, dos seus colegas de ministério. Ele poderia falar sobre tudo. Só que ele falava do reino. Amém. O seu sentimento, no seu coração, estava Cristo, estava o reino de Cristo. E isso deve ser um encorajamento para nós, porque, se eu não me engano, assim como ouvimos os pedidos de oração aqui, de todas as naturezas, tudo isso é uma revelação que tem trazido preocupação aos nossos sentimentos, tem trazido a ausência de paz, a ausência do dormir, do sono, a insegurança. Eu te digo a você, se Cristo reinar, você será muito abençoado, eu serei, nós seremos. Vamos apontar para o reino, vamos mostrar para os incrédulos, para os perdidos, que Cristo reina, que Cristo reina em nós. Você não precisa fazer Cristo reinar no céu, porque Ele já está reinando. Nós não precisamos fazer Cristo reinar no futuro milenar, porque isso acontecerá. Nós temos que fazer Cristo reinar em nós, no nosso coração, no nosso sentimento, aceitar o senhorio de Cristo. Isso é bênção. E aqui nós vemos então a primeira revelação que faz toda a diferença, uma declaração com muito potencial. Por quê? Porque ele tinha um testemunho, e esse testemunho estava focado não nele, por mais que ele tivesse 1000 virtudes, mas no reino, em Cristo, no Senhor. Quais são os seus sentimentos hoje à noite? Se alguém viesse para você e perguntasse: o que você está sentindo no seu coração? Se quando a gente abre a nossa boca e o que estamos sentindo não envolve Cristo, isso que você sente realmente não importa nada. Claro que Deus quer cuidar de nós, mas o que eu quero dizer, irmãos, é que Cristo faz a diferença. Vamos lá? O que você está sentindo, Paulo? Queremos saber o que você sente. Em primeiro lugar, então, como você já está vendo, a declaração potencial. Em segundo lugar, a desconsideração preferencial. E o verso 23, ali onde nós estamos estruturando esse sermão expositivo, diz: com bom testemunho o reino de Deus, e diz a Bíblia, e procurava persuadi-los aonde? A fé em Jesus Cristo. Segundo lugar, no seu sentimento, é claro, como eu disse, estava Cristo, mas não somente estava Cristo, mas ele não se contentava em ter Cristo, ele queria levar Cristo para as pessoas. Isso faz diferença. Uma coisa é você ter Cristo aqui, outra é você querer que esse Cristo que está aqui, outros também possam ter. Por conta disso, em segundo lugar, nós vemos que no seu sentimento tinha uma desconsideração preferencial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que você olhe um pouco para o público a quem ele estava falando. Ele estava falando com os judeus, pessoas que tinham a sua maneira de pensar, pessoas que tinham os seus ideais teológicos, pessoas que tinham as suas preferências, a sua maneira de agir, pensar e crer. No entanto, quando ele tem aquela segunda reunião, ele não se importa com as preferências do seu público. Ele vem com Jesus, ele vem com Cristo. Ele aproveita aquela oportunidade para falar de Jesus Cristo. Ele tenta fazer o quê? Conforme diz a Bíblia, ele tenta convencê-los. A palavra persuadir significa convencer as pessoas a receber, a ter, a crer em Jesus Cristo. E essa é a nossa obrigação. E se não estamos cumprindo essa obrigação, sabe qual que é o pior retrato de tudo? Não é o fato de que estamos deixando de evangelizar.
O pior retrato de tudo é que no nosso coração não existe esse desejo. No nosso coração não existe o sentimento evangelístico de querer convencer pessoas a ter Cristo. Porque quando esse sentimento vem, quando isso está aqui queimando, você não precisa de pastor na igreja falando, leva folhetos. Você não precisa de um dia da semana falando, vamos fazer visita para ganhar almas. Não que isso não seja importante, mas é porque você faz com naturalidade. É um sentimento que existe. E você, por conta disso, você desconsidera tudo. Nada mais importa, a não ser falar de Cristo. De Cristo. E Ele está aqui. Ele quer convencer aquelas pessoas a crerem em Cristo. E de novo, a gente entra dentro de um contexto, é um contexto não muito adequado para ele fazer isso, não é, pastor Roma? Está sendo chamado de pregador de seita. Está preso justamente por causa de falar de Cristo. Poderia sair de prisão domiciliar para uma prisão pior, e de lá para a morte. Mas ele desconsidera tudo. Ele não está, desculpa a expressão, ele não está nem aí. Ele vai, porque no coração existia esse sentimento. Ele queria persuadir, ele queria convencer. E Deus foi tão maravilhoso para ele, para esse empenho dele, esse desejo dele, que essa reunião que ele tanto queria, sabe quem foi que marcou? Foi os próprios judeus. Marcou hora, lugar, momento. O incrédulo marcou a reunião para que eles pudessem ouvir do Evangelho. O que eu quero dizer, meu amado, é que quando realmente nós queremos, as portas se abrem. As portas se abrem que você até duvida, mas como é possível? É porque Deus está agindo, baseado no sentimento que Ele, Deus, está vendo no nosso coração. Agora, quando Ele não vê interesse nenhum, Ele vê outros sentimentos, vê sentimentos políticos, sentimentos esportivos, sentimentos de amor próprio, sentimentos mundanos. Deus, mesmo que abra a porta, essa porta vai ficar aberta sem ninguém entrar para evangelizar, porque não existe o sentimento da pessoa. Que coisa! Ele traz 3 revelações do seu sentimento: uma declaração potencial, uma desconsideração preferencial, e apresenta a fé em Jesus Cristo. Mas em terceiro e último, ele revela a demonstração providencial. E o texto bíblico é muito claro, porque a palavra de Deus nos fala, ainda no final do verso 23, a persuadi-los a fé em Jesus Cristo, e olha o que diz a Escritura, tanto pela lei de Moisés, como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Bom, vamos começar de trás para frente? Se esse povo não gostava de culto cumprido, eles estavam na reunião errada, né? Da manhã até a tarde. A crentalhada hoje em dia, o culto já passou uns 10 minutos, pastor, o futebol vai começar, preciso ir embora, tem que comprar o frango assado, a IBD está muito demorada. Aqui Paulo tem um grupo que está desde da manhã até a tarde ouvindo o quê? Os seus sentimentos. Os seus sentimentos. Mas o que chamou a minha atenção nesse terceiro e último ponto é o fato que no seu sentimento há uma demonstração muito providencial. O que ele demonstra agora nesse terceiro e último ponto? Ele demonstra a palavra de Deus, as Escrituras. Porque quando eles chegam e perguntam, queremos saber o que você sente, agora em terceiro lugar ele vem com a palavra. E ele mostra Cristo tanto pela lei de Moisés, assim como pelos profetas. Olha, ele era um bom evangelista, hein? Mostrar Jesus pelas leis de Moisés. Que coisa, hein? Está evangelizando pelas leis mosaicas. E depois ele vem pelos profetas. Por isso que esse culto demorou tanto. Está lá, pregando o Velho Testamento inteiro e mostrando Cristo. A demonstração dos seus sentimentos agora, o que a gente vê em terceiro e último lugar? Nos seus sentimentos estava a Bíblia, estava a palavra de Deus. Ele não estava com sentimentos mesmo que parecendo espirituais,
emocionais, de experiência. Você aceite Jesus, porque o dia que eu aceitei Jesus eu levitei, eu fiquei assim. O dia que eu aceitei Jesus, os meus problemas todos acabaram, ficou uma coisa assim, aquela harmonia. Eu flutuei. O dia que isso, aquilo que é aquilo que o mundo prega. O mundo tenta mostrar sentimentos baseados em experiências. No entanto, Paulo, quando ele apresenta os seus sentimentos, ele apresenta a Bíblia, ele apresenta a palavra, ele apresenta a lei mosaica, ele vem pelos profetas, ele vem com as Escrituras. E em terceiro e último lugar, é isso que eu quero mostrar para você, a importância de que quando você tem a oportunidade de apresentar sentimentos, se você abre o coração, mas não abre a Bíblia, esses sentimentos também não importam nada, não vão fazer diferença na vida do incrédulo. O que faz diferença na vida da pessoa é a palavra de Deus. As pessoas têm que entender que aquilo que está no seu coração é a Escritura, é a palavra, é a lâmpada para os pés, é a luz para o caminho, é isso que tem que estar no nosso sentimento. Por isso que crente não tem que ficar assim recebendo puxão de orelha de pastor para vir à igreja, porque ele vem porque ele ama a palavra, há um sentimento, uma sede pela palavra. Ele não precisa de motivação para fazer devocional em casa, porque ele tem um sentimento na palavra, ele ama a palavra. O nosso sentimento precisa estar na palavra, mas não, a gente permite que o nosso sentimento, ele se afogue em coisas dessa vida, e daqui a pouco olhamos o noticiário, pode escolher o que você quiser, e nós ficamos em depressão. Por quê? Porque está acontecendo isso, aquilo. Ficamos ali prostrados, ficamos na omissão, ficamos no desânimo por causa também de questões às vezes envolvendo família, envolvendo a própria igreja, e ficamos como se fossem meninos imaturos, com chupetas na boca, quando que nós deveríamos ter os sentimentos na palavra, pois ela é rocha, ela é alicerce, ela é força para continuar. E ali em terceiro lugar, quando ele mostra, e aquele grupo fala, queremos saber o que você sente, sabe o que Paulo falou? Eu sinto isso aqui, é isso que eu sinto, é isso que eu sinto. E por isso que eu abri a mensagem, a introdução foi justamente essa. O que você sente nessa noite? O que é que nós estamos sentindo, meus amados? Nós estamos precisando sentir isto aqui. Espada aguda de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Nós precisamos disso aqui nos nossos sentimentos, senão seremos apenas carregadores de livro, de Bíblia. Nós precisamos disso nos nossos sentimentos, porque se um dia você se converteu, de verdade foi por causa do livro, foi por causa da palavra, foi por causa do Evangelho, e é Ele que não apenas vai nos salvar, mas é Ele que vai nos sustentar até que Jesus Cristo volte. E Ele vem com isso, Ele vem com uma demonstração muito providencial, que foi qual? Vamos lá, vamos ver Moisés, vamos ver as leis, vou mostrar para vocês o amor de Deus através de Cristo, através das leis mosaicas. Vamos lá, vamos nos profetas. Eu quero mostrar para vocês também o amor de Deus. Aquele público, aquelas pessoas, aqueles homens estavam olhando Paulo, estavam tendo a certeza absoluta que nos seus sentimentos estava a palavra de Deus. O que você está sentindo hoje? Nos seus sentimentos. Que estamos sentindo. Nessa noite nós vimos a voz de um sentimento. Nós estamos precisando de pessoas assim, com sentimentos como o de Paulo. A declaração potencial, a desconsideração preferencial e a demonstração providencial. Deus nos ajude. A irmã Marlete, 2 dias antes de falecer, missionária, ela estava internada, se eu não me engano, num hospital em Goiânia. E eu liguei para ela
para tentar animá-la. E ela me animou. Por isso que eu estou com o celular aqui no púlpito, porque eu tenho o áudio dela. Olha o sentimento de alguém que à beira da morte está totalmente firmado no Senhor. Bom dia, pastor Wagner. Tudo bem com o senhor? Bom dia, pastor Wagner. Tudo bem com o senhor? Estou bem, pastor. Estamos em paz, coração descansado em Deus. Confiantes que a vitória já é nossa, né? Que Deus já preparou. E estamos caminhando para casa, né? A vitória já é nossa. Estamos caminhando para casa. Que impressionante que é a voz do sentimento de alguém que está perto de Deus. O áudio continua, mas eu não vou tocar tudo. Se alguém hoje à noite viesse para você e perguntasse: o que você sente? Não perguntasse o que você faz na igreja, quais são os ministérios que você tem. Se alguém realmente perguntasse o que você sente, o que você falaria? Deus nos ajude. Essa mensagem foi pregada com muito amor para você hoje à noite. Oremos.